Será que sempre foi a lei da oferta e da demanda que explicou esses preços? Por que a água, que é tão essencial para a vida, o custo é bem menor do que um diamante? Mas afinal, como os preços dos produtos são definidos? Mas afinal, o que faz um bem valer mais que o outro? É o custo, a raridade ou o preço? E quando os recursos são escassos, como as empresas e pessoas sabem direcioná-los para os lugares certos? Todas essas perguntas têm resposta e eu posso explicar. Então explica! Calma, gente, tô nervosa com vocês me olhando, preciso me acalmar. Você se acalma e a gente vê uma sociedade? Conta logo, mulher! Lei e desordem. Peraí, essas perguntas começaram a ganhar resposta mais consistente no final do século XIX. A escola neoclássica surgiu no final do século XIX, em um período marcado por profundas transformações econômicas, políticas e tecnológicas. A Inglaterra estava vivendo o auge da era vitoriana, que defendia o liberalismo econômico, acreditando que havia livre concorrência, aumento das indústrias e avanços tecnológicos, que eram as principais responsáveis pelo progresso das sociedades. Ao mesmo tempo, a ciência buscava se tornar cada vez mais objetiva e rigorosa, assim influenciando também a forma como a economia passou a ser estudada. Foi nesse cenário que a escola neoclássica começou a se consolidar. Diferentemente da economia política clássica, os neoclássicos passaram a focar mais no funcionamento dos mercados e no comportamento dos indivíduos, utilizando modelos matemáticos, análises estatísticas, para dar um caráter mais científico à economia. A partir da década de 1870, essa corrente se tornou predominantemente e passou a influenciar a maior parte das teorias econômicas que utilizamos hoje em dia. As principais ideias da escola neoclássica representam uma mudança significativa em relação à escola clássica. Enquanto os economistas clássicos afirmavam que o valor de um produto dependia do trabalho utilizado para produzi-lo, os economistas neoclássicos afirmavam que o valor de um produto é subjetivo, ou seja, ele depende da utilidade que aquele bem tem para cada pessoa. Outro conceito fundamental é a utilidade marginal. Ela representa a satisfação obtida ao consumir mais uma unidade do mesmo bem. Porém, essa satisfação tende a diminuir à medida que consumimos mais unidades do mesmo produto. Esse princípio ficou conhecido como Lei da Utilidade Marginal Decrescente. Mas como esses dois conceitos estão presentes no nosso dia a dia? Geise e Camille vão dar exemplos de como isso acontece. Primeiro, vamos entender como a escola neoclássica explica o valor dos bens. Um dos exemplos mais conhecidos da economia é o paradoxo da água e diamante. A água é essencial, já o diamante não. A água é abundante, o que faz com que sua utilidade marginal seja baixa. O diamante é raro, o que faz com que sua utilidade marginal seja maior. E, consequentemente, seu valor de mercado seja mais elevado. A utilidade marginal decrescente, à medida que consumimos a unidade do mesmo bem. A satisfação proporcionada de cada unidade adicional diminui. Um exemplo clássico é o da pizza. Imagine que você está com muita fome. A primeira fatia é muito boa. A segunda ainda é boa também. A terceira quase não traz satisfação extra. A quarta quase causa um desconforto. Ou seja, cada fatia adicional gera menos satisfação do que a anterior. No ano de 1871, Jevons publicou uma obra revolucionária chamada A Teoria da Economia Política. Esse livro foi um dos grandes marcos da Revolução Marginalista, visto que Jevons rompeu com a tradição clássica de Adam Smith e David Ricardo. Ele defendia com unhas e dentes que a economia deveria deixar de ser apenas uma filosofia social e se transformar em uma ciência exata.
utilizando o rigor do cálculo matemático e da geometria. A grande contribuição dele foi formalizar matematicamente a teoria do valor-utilidade. O Jevons demonstrou que o valor de uma mercadoria não é fixo e muito menos depende do passado, e sim da satisfação e do prazer que esse produto gerará ao cliente no presente, ou seja, no momento em que ele irá consumir esse produto. Pense comigo, eu acredito que quando eu vou pegar o meu celular, comprar um celular em alguma loja, eu penso muito mais na utilidade que esse celular terá para mim do que como foi o processo de produção dele. Isso sim gera valor para mim, o quanto o celular irá ser útil. E não qual será que foi o trabalho que esses trabalhadores tiveram para poder produzir esse bem? Eu não penso nisso, ninguém pensa. E Jevons revolucionou a economia com esse pensamento. Foi ele que desenhou as primeiras equações da utilidade marginal decrescente, provando que o grau de utilidade de um bem diminui à medida que nós consumimos. Ou seja, quanto mais consumimos de um bem, menor a utilidade marginal que ele terá para nós. Jevons e Menger ajudaram a consolidar a escola neoclássica, porém, apenas um economista revolucionou a forma de analisar a economia como um todo. Esse economista foi o Leon Walras. Ele percebeu que não basta analisar um mercado isoladamente, mas sim em conjunto, porque todos estão conectados. Walras revolucionou a economia ao desenvolver o modelo de equilíbrio geral. Diferentemente de outros economistas que analisavam o mercado por vez, ele mostrou que todos estão interligados. Assim, uma mudança no produto pode alterar diversos outros setores da economia. Dessa forma, ele utilizou equações matemáticas, que mostrava como a oferta e a demanda poderiam entrar em equilíbrio simultaneamente em todos os mercados. Essa contribuição tornou a economia muito mais científica, além de contribuir para diversos outros economistas que vieram depois dele. Jean-Baptiste Say foi um economista francês que foi influenciado por um dos livros de Adam Smith, A Riqueza das Nações, e se tornou um influenciador das ideias liberais na França. Uma das suas maiores obras foi o seu livro que ele publicou, o Tratado de Economias Políticas, mas uma das coisas mais marcantes de Say foi simplesmente a Lei de Say, ou a Lei dos Mercados. Segundo Say, as crises econômicas acontecem por desequilíbrios temporários entre diferentes setores e não por falta geral de demanda. Bom, Say também defendia que o valor de um bem depende da utilidade que ele tem ao consumidor e simplesmente não da quantidade de trabalho utilizada para produzi-lo. Say destaca a importância do empresário também nesse mundo para movimentar a economia de fato. E ele também acreditava que as máquinas geravam apenas um desemprego temporário, mas que também gerava produtividade, no sentido de que o funcionário, tendo mais máquinas dentro das empresas, os funcionários poderiam produzir mais. Então, além de gerar o desemprego, também geraria uma produtividade a mais. Com isso, Jean-Baptiste Say propôs uma lei fundamental para o entendimento do mercado. Ele diz que a oferta gera demanda. E essa frase, em primeira perspectiva, pode até estranhar, mas ela representa algo muito importante. Imaginem o seguinte cenário: quando um padeiro produz o pão, ele vende, ele comercializa, ele compra materiais e insumos para poder produzir. E as pessoas que compram, a partir daquilo que ele produz, faz com que a economia, o mercado gire, se movimente. Mas se, por exemplo, as pessoas não comprassem pão, não produzissem, por exemplo, algumas pessoas ainda teriam dinheiro, a economia ainda existia, mas nem todos. Então, a oferta, ela, a partir da lei de Say, faz com que ocorra a demanda e que assim o mercado, ele flua. Em sua obra Princípios de Economia Política, de 1871, Menger lançou as bases de microeconomia moderna e influenciou diversos economistas, como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek e Alfred Marshall. Outra importante contribuição foi a classificação dos bens em diferentes ordens. Os bens de primeira ordem satisfazem diretamente as necessidades humanas, enquanto os bens de ordens superiores participam das etapas de produção. Por exemplo, o pão é um dos bens de primeira ordem, a farinha de segunda ordem e o trigo de terceira ordem. Menger também contribuiu para a teoria da utilidade marginal, que explica que quanto mais abundante é um bem, menor tende a ser sua utilidade adicional. E quanto mais escasso, maior tende a ser seu valor para as pessoas.
Além disso, em sua obra A Origem do Dinheiro, de 1892, defendeu que o dinheiro surgiu espontaneamente nas relações de troca, tornando-se o meio de troca geralmente aceito pela sociedade. A escola neoclássica entende que o consumidor busca maximizar sua satisfação e utilidade, ou seja, obter o maior benefício possível a gastar seu dinheiro. Por isso, as decisões são baseadas em preços, renda e preferências. Hoje, esse comportamento é muito comum em plataformas digitais, como a Amazon, Shopee e Mercado Livre. Consumidores compram o preço e escolhem a opção que oferece maior benefício pelo menor custo, o que reflete a ideia neoclássica de maximização da utilidade. Além disso, os cupons de desconto, cashback e promoções também influenciam a decisão da compra, pois faz o consumidor perceber que está obtendo vantagens pagando menos. A escola neoclássica mudou a microeconomia ao assumir que o ser humano é um agente perfeitamente racional, o Homo economicus, capaz de processar informações completas e tomar decisões puramente lógicas para maximizar seus ganhos. No entanto, essa premissa é duramente contestada pela economia comportamental e por psicólogos como Herbert Simon e Daniel Kahneman. Eles apontam que o comportamento humano real é limitado por pressões de tempo, manipulação publicitária, redes sociais e principalmente pelas emoções. Na prática, a lógica fria dos gráficos é frequentemente deixada de lado pelo imediatismo e pelo fator emocional. Como diz um grande economista, Cláudio Mello, o que importa é ser feliz. Além disso, essa visão também pressupõe que todos os indivíduos possuem o mesmo acesso às informações e o mesmo nível de discernimento para tomar decisões. Na realidade, as pessoas vivem em diferentes contextos, enfrentam desigualdades e são influenciadas por fatores sociais, culturais e políticos. Por isso, muitos fenômenos econômicos não podem ser explicados apenas pela ideia de um indivíduo totalmente racional, o que evidencia a necessidade de modelos mais próximos à realidade. E essa foi a apresentação da escola neoclássica e como nós revolucionamos a economia.